Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer para encontrar o maior divisor comum entre dois ou mais números, né? O máximo divisor comum entre dois ou mais números. Vamos começar assim, ó. Vamos pegar os números 20 e 150. Como que a gente vai fazer? Vamos fazer do jeito mais simplesinho, lá quando a galera começa a aprender divisores. Então, a gente vai pegar todos os divisores do 20 e vai colocar aqui na frente. Depois a gente vai pegar todos os divisores do 150, também vai pôr aqui na frente. Então, vamos lá. O número 1, ele é divisor de todos os números. Então, vamos começar com ele aqui. Agora, o número 20, ele é divisível por 2? Ele é, porque ele é par, todo número par é divisível por 2. Ele é divisível por 3? Não, ele não é. Ele é divisível por 4? É, se eu pegar lá na tabuada do 4, 4 vezes 5 dá 20, então ele é divisível por 4. Como eu acabei de dizer, 4 vezes 5 é 20, então se ele é divisível por 4, ele também é divisível por 5. Agora, olha só. A gente tem lá pela tabuada, 4 vezes 5 resulta em 20, que é o número que a gente está procurando os divisores. Então, o próximo número aqui vai ser 1, que quando eu multiplicar o 2 por ele, também vai resultar em 20. Então, qual é o número que se eu multiplicar por 2 resulta em 20? O número 10. Quando a gente chega em um número que equivale exatamente à metade do que a gente está procurando, significa que o próximo é o próprio número. Então, os divisores do 20 são 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Agora, nós vamos fazer isso com o 150. Como eu disse, né? O número 1 ele é divisor de todos os números. 150 acaba em 0, então ele é par também é divisível por 2. 150 é divisível por 3, né? Lembra, se a gente soma todos os algarismos aqui, ó, 1 mais 5, 6, 6 mais 0, 6. Então, o número 6 é divisível por 3, então ele é divisível por 3. É divisível por 4? Se ele é divisível por 2, olha só. Eu dividindo isso daqui por 2 dá 75. Dá para eu dividir novamente por 2? Não dá, 75 é ímpar, então não dá, portanto não é divisível por 4. Agora, é divisível por 5? Com certeza, porque todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5, então vamos pôr o 5 aqui. É divisível por 6? Olha só, se ele é divisível por 2 e também é divisível por 3... Vamos ver, se a gente dividir 150 por 2, vai dar 75. O 75 eu consigo dividir por 3, então sim, ele é divisível por 6. Mas o simples fato de ser divisível por 2 e também ser divisível por 3 já me dava a resposta de que sim, o 150 é sim divisível por 6, tá? Agora, ele é divisível por 7? Não. Ele é divisível por 8? Não. É divisível por 9? Não. É divisível por 10? É, porque todo número que termina em 0 é divisível por 10. Então, por 10 ele também é divisível. Por 11 ele não é divisível, por 12 não é, por 13 não, por 14 não. Agora, o próximo é o 15. Aqui vai acontecer a mesma coisa que aconteceu ali em cima, olha. Então, nós temos aqui que 10 vezes 15 dá 150. Então, o próximo aqui vai ser o número que se eu multiplicar por 6 vai resultar em 150. E qual é o número que se eu multiplicar por 6 vai dar 150? Você pode fazer através da divisão. 150 dividido por 6, pega aqui os dois primeiros, cabe duas vezes o 6 lá dentro, dá 12, subtrai, sobra 3, abaixo 0. Na tabuada do 6 a gente tem o 30, que é 6 vezes 5, para 30 não sobra nada. Então, o número que multiplicado por 6 resulta em 150 é o 25, então o número que vem aqui é o 25. Agora, o próximo número é o que, se eu multiplicar o 5 por ele, vai resultar em 150. E 5 vezes 30 dá 150. O próximo é aquele que, se eu multiplicar por 3, vai dar 150. E este número é o 50. Depois, o número que, se eu multiplicar por 2, então vai dar 75. E aí, 75 é a metade do 150, então o próximo número é o próprio 150. Chegou aqui e terminou. Agora, nós vamos colocar os divisores do 20 e do 150. São os números que dividem tanto o 20 quanto o 150. E quais são? O número 1, o número 2 aparece nas duas. O número 3 aparece em uma, mas não aparece na outra, então ele não faz parte dos divisores comuns. O 4 aparece aqui, mas não aparece aqui. O 5 aparece nos dois, então vamos colocar o 5. O 6 não aparece aqui em cima, o 10 aparece aqui em cima e aqui embaixo. Então o 10 nós também vamos colocar. Aí o 15 aparece aqui, mas não aparece aqui. O 20 aparece em cima, mas não aparece embaixo. E agora não tem mais nenhum número que a gente precise considerar. Então, os divisores comuns são esses daqui.
Agora, eu não quero saber quais são os divisores comuns, eu quero saber o máximo. Quero saber o maior divisor comum. E aí, como nós já fizemos na ordem, então, o maior divisor comum entre o 20 e o 150, qual é? O número 10. Então, nós podemos fazer desta forma, ou então a gente pode fazer assim, ó. Então, vamos encontrar o maior divisor comum entre o 20 e o 150 mesmo. Então, o máximo divisor comum entre 20 e 150. Esse jeitinho, a princípio, parece ser difícil, ou pelo menos um pouco mais difícil, mas ele facilita bastante, porque ele diminui o tempo de cálculo, tá? Então, nós vamos colocar aqui os dois, porque nós vamos fatorá-los. Vamos lá. Então, a gente vai aqui, primeiro vamos relembrar dos números primos, que são... 2, que é o único número que é par e também é primo, depois vem o 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, tá. Mas vamos parar aqui. Então, o primeiro número primo é o número 2. Algum desses dois números é divisível por 2? Se for, eu vou fazer a divisão. Quando ambos os números forem divisíveis pelo número que eu estou testando, eu vou colocar ele aqui de outra cor, como é o caso, porque tanto o 20 quanto o 150 são divisíveis por 2. Então, eu vou pôr aqui o 2 e vou dividir. 20 dividido por 2, 10. 150 dividido por 2, 75. Continuo com o número 2, verificando se algum deles, pelo menos, é divisível por 2. E é, porque a gente tem aqui o 10. Só que agora eu não vou colocar mais o 2 colorido, eu vou colocar ele em pretinho mesmo. Por quê? Porque esse número 2, ele só divide um dos dois que eu estou testando, e não os dois. Ele só divide o 10, então eu vou dividir. O 75, como não é divisível por 2, eu vou copiar. Agora, algum desses dois ainda é divisível por 2? Não. Como não é, eu acabei a testagem com o número 2, eu vou para o número 3. Algum desses dois é divisível por 3? Sim, o 75. O 5 não é divisível por 3. Como eu vou dividir apenas um deles por 3, eu vou manter o 3 preto e vou dividir apenas aquele que é divisível. Então, aqui eu copio o 5 e divido 75 por 3, que dá 25. Agora, algum desses ainda é divisível por 3? Não. Então, acabei o 3, eu vou para o próximo número primo, que é o número 5. Algum desses dois números é divisível por 5? Sim. Tanto o 5 quanto o 25. Então, eu vou pôr aqui o número 5 em rosa, porque esse aqui também divide os dois que eu estou testando. Então, 5 dividido por 5, 1. 25 dividido por 5, 5. Quando a gente está falando de máximo divisor comum, chegou em um número 1, pode parar a conta. Não vai ter nada mais que seja comum aos dois. E aí, você vai multiplicar agora apenas os dois que você marcou diferenciadamente, porque apenas aqueles que são comuns aos dois números que a gente está utilizando. E aí a gente multiplica eles, 2 vezes 5, que dá 10. O mesmo que a gente achou no outro formato.